Glória a Deus. Nós vamos meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo de número 30. O nosso tema hoje, igreja, vai ser não temas. Não temas. Amém? Lucas capítulo 1, versículo de número 30, diz assim: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amém, igreja? Pode se assentar. Por que nós estamos dizendo isso aqui, irmãos? Muitas vezes nós passamos despercebido, mas se não der tempo, porque tem muitas pessoas religiosas, sem citar nome de religião alguma, que não é do nosso interesse e não nos acrescenta nada. Mas eu quero dizer o seguinte, que tem pessoas que eles garantem que Maria, ela morreu virgem. Então nós vemos que não é bem assim. Daqui a pouco nós vamos ver isso, porque muitas vezes é uma coisa que a pessoa fica cuidando na mente da pessoa, mas será que Maria, ela morreu virgem mesmo? Será que ela não teve? Porque tem religião que garante que ela morreu virgem. E até diz que ela é maior do que Jesus. Então nós vamos ver em algum versículo aqui. Agora nós vamos continuar aqui no versículo, deixa eu ver aqui, versículo, o 30 que nós lemos, e o 33, o 34 agora nós vamos acompanhar aqui, que é mais fácil. Então, é a primeira vez aqui que Maria questiona com o anjo. Então, com Deus, igreja, a gente não tem que questionar. A gente tem que obedecer. Porque o anjo falou com ela que não temas, para não temar. Então, muitas vezes na Bíblia, o que nós vemos na Bíblia? A Bíblia nunca vai falar que nós podemos fazer isso ou podemos fazer aquilo. Mas nós vamos ver muitas vezes ela dizendo que não pode fazer. E muitas vezes nós vemos também dizer, todas as coisas são listas, mas nem todas convém nós fazer. Então a Bíblia diz não. Primeiro, antes de eu entrar nesse detalhe, eu vou dizer, Êxodo capítulo 20, versículo, nos versículos todos, dos 20, fala mais de 15 vezes, não faz isso, não façais Deus, não cobiçais a mulher do seu próximo, não cobiçar o boi do seu próximo. Então tudo ela fala não. Então aqui o anjo está falando com Maria também para não temar. Crer somente. E às vezes nós padecemos, hoje a igreja padece. Toda a vida foi assim.
Não é agora, no século 21, que acontecem essas coisas. Já aconteceu no Jardim do Éden. A teimosia de Eva, do fruto que ela não poderia comer, é o fruto que mais agradou os olhos dela, é o fruto que ela não poderia comer do fruto. No meio de variadas qualidades de frutos diferentes, mas o que ela não poderia comer é que os olhos dela, que chamou a atenção dela. E hoje também a teimosia não é diferente do ser humano, da igreja. Então a igreja do Senhor Jesus, às vezes nós pagamos preços, às vezes nós lutamos no momento que não é hora de lutar, entendeu? Muitas vezes Deus fala com nós, para e vê que livramento o Senhor vai nos dar. Mas muitas vezes Deus também diz assim: por que clama a mim? Mande o povo, Moisés, que marche. Então Deus muda o jeito de ele às vezes agir com a gente. Igual quando Deus falou com Moisés: Moisés, você toca na rocha a primeira vez, que vai sair água, e este povo vai saciar a sede deles. Moisés fez, me parece que é Êxodo 20, me parece 7, mas eu não vou coisa aqui, só estou falando assim. E quando foi a segunda vez, aí Moisés realmente tocou na rocha, saiu muitas águas ali, o povo tomaram águas, muitas águas, os animais. Mas quando foi da segunda vez, Deus falou com Moisés o seguinte, isso já foi lá em Número 17, Deus falou com Moisés assim: Moisés, agora você fala com a rocha. Em vez de Moisés falar assim: não, da primeira vez Deus mandou eu tocar, agora eu vou tocar na rocha. Aí Moisés toca na rocha. Aí ele entristece o coração de Deus. Por quê? Não prestar atenção naquilo que Deus está falando conosco através da sua palavra. Às vezes coletivo e muitas vezes individual. Deus fala com a gente de várias maneiras com a gente. E às vezes a gente não presta atenção. A gente tema com Deus, a gente faz as coisas aquilo que entristece a Deus, aquilo que agrada os nossos olhos, aquilo que satisfaz a nossa vontade, mas não as coisas que satisfaz, que agrada a Deus, que nós façamos. Então aqui, o anjo fala com Maria no 34. Aí Maria questiona o anjo. E diz assim: e disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço homem algum? Irmão, vem cá, vamos trazer isso para o dia de hoje. Às vezes uma moça no dia de hoje, se o anjo aparecer para ela pode falar isso? Ela é pura? Ela pode dizer: nunca conheci varão. Quer dizer, no dizer dela, eu nunca conheci homem algum. Aí ela fala isso com o anjo, continuou falando: nunca conheci homem algum. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. Podemos continuar lendo. Olha o Espírito Santo entrando em ação. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Vai prestando atenção, igreja, porque tem muita coisa. A gente não adianta reconhecer a história de Jesus, mas não conhecer Jesus da história. Tem intimidade com Ele. Andar com Ele, deitar com Ele, caminhar com Ele, ter comunhão com Ele.
Por isso também o santo, o santo, que de ti há de nascer, será chamado filho de Deus. Será chamado filho de Deus. Esse é o 35, né? Vamos continuar lendo aqui. 36. E eis que também Isabel, tua prima, falando com Maria, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamado estéril. Muito bem. Porque, aqui que eu quero chegar, igreja, nesse versículo aqui. Porque para Deus nada é impossível. Impossível. Mas a palavra de ordem é não temar. A palavra de ordem é esperar em Deus. O que é que o salmista no Salmo 40 diz? Esperei com paciência no Senhor, e Ele atendeu o meu clamor. Mais ou menos isso. Só estou ditando assim. É esperar, é não temar. A gente não pode ser precipitado com as coisas na nossa vida, igreja. Querer resolver as coisas na nossa hora, no nosso momento. Tem que ser hoje. Mas eu faço isso na casa de Deus. Eu tenho que... Não é assim. O barro não pode questionar com ele por que me fez assim. Então nós somos o barro, nós estamos na mão do orelho, nós estamos na mão do Senhor. Ele faz o que Ele bem entender de fazer da nossa vida. Jó diz assim, é Ele que faz a ferida e cura a ferida. É Ele que dá a vida e mata também. Então tudo está na mão dEle. Então Maria aqui, ela assustou, falou assim, mas eu não tive contato com nenhum varão, por que eu vou ter filho, né? Aí continua falando com ela no 38. E diz assim, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Quer dizer, o anjo foi embora. Mas ela falou assim, cumpre em mim a tua palavra. E naquele dia, levantando, Maria foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá. É só ter aqui esse versículo. Só aqui, tá bom, Deus abençoe. Então aqui nós vemos o seguinte, a concepção que Maria teve de Jesus. O Espírito do Senhor cobriu ela. E aí nasceu Jesus, o Filho do Altíssimo. Ninguém questiona que Jesus não é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, sim. Ele é o Filho de Deus. E outra coisa que eu quero dizer para a igreja, até a própria Maria, você acredita que precisou de Jesus para ser salvo? É o Cântico de Maria, que nós vamos ver aqui, o Cântico de Maria. Está em Evangelho de São Lucas mesmo, 46. Glória a Deus. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Mas o quê? E o meu espírito se alegra em quem? Em Deus, meu Salvador. Jesus não era Deus? Jesus não era Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém? Então aqui ela está falando, a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito alegra em Deus, meu Salvador.
O 48 diz assim: porque atentou na baixeza, ou na humildade, né? Na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as nações, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ele é bem-aventurada. Deus usou ela, sabendo que ela era uma mulher pura, que ela era uma mulher bem-aventurada, que ela é uma mulher de descendência, que ela veio da descendência de Davi. Então são coisas que a gente vai aprendendo na vida da gente, como as coisas funcionam, como a palavra de Deus funciona. E ela não precipitou. A única que ela perguntou. O anjo: não, mas como vai acontecer isso? A tua serva não tem contato com varão nenhum. É a única coisa, mas depois ela creu que ela ia ser mãe de um Salvador. Quando ela disse aqui: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito alegra-se em Deus, meu Salvador. O 49 diz assim: porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Jesus era considerado o santo de Israel, o ungido, o filho do Deus vivo, os filhos do Deus vivo. Então nós não temos dúvida, mas tem alguém que ainda encontra dúvida. Então os 50 fala diferente. Ela fala que a misericórdia do Senhor alcançou ela. Ô igreja, se nós estamos aqui é porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Senão, eu pelo menos eu posso dizer com toda propriedade: se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não estava aqui, igreja, eu não estava aqui. Porque do lugar que Deus me tirou para hoje eu estar aqui, foi uma trajetória muito grande, muito complicado. Foi muita luta para chegar até aqui. Luta na família, com a diversidade da família, porque a família era muito religiosa. Eu até brinquei pouco tempo, que eu nem sei se eu fosse... com o Eduardo, que eu estava falando com ele. Quando eu tive lá solteiro ainda, já namorava assim, mas era solteiro ainda, eu tive na porta de uma igreja para entrar, mas não entrei. Eu considerei, depois de anos, eu considerei o tempo de Deus na minha vida. Eu falei assim: agora eu sei, porque o Senhor queria que eu casasse primeiro, que eu adquirisse família, para mim poder trabalhar na minha família e exercer em mim uma mudança de vida, de atitude, de conceito. Aquela pessoa nervosa, aquela pessoa que brigava à toa, para uma pessoa manso, um ovelha, verdadeiramente um ovelha do Senhor. Então, para que viesse, aí a gente começa a entender o plano de Deus na nossa vida. Aí os 50 diz assim: e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem, sobre os que o temem. Então nós vemos aqui o que o anjo falou com Maria: não temas, não temas, que no tempo certo, no tempo exato de Deus, as coisas acontecem. Que muitas vezes, amada igreja, nós queremos trazer no cabresto para a presença de Deus. Nós queremos arrastar.
As pessoas, às vezes não acontece assim. Tem hora que a gente fica até nervoso, fala assim, não é, eu quero ver minha família tudo na presença de Deus. Mas a gente tem que esperar em Deus, esperar com paciência no Senhor. Se for da vontade de Deus, vai ser. Se não for, não vai ser. Porque a Bíblia diz, muitos serão salvos, mas nem todos. Nem todos serão salvos. E aí Jesus nasceu, né, com essa promessa do anjo, nasceu, como nós todos sabemos, foi pregado naquela cruz no nosso lugar, porque lá atrás, no Jardim do Éden, lá, essa palavra, não teve temor de Deus, vamos dizer assim. Deus disse para não fazer. Deus falou que não. Aí nós não vamos ver na Bíblia assim, que Deus falando assim, você pode beber, você pode julgar, você pode prostituir, você pode adulterar, você pode fazer isso. A gente não vê na Bíblia que Deus está autorizando para nós fazer. Mas nós estamos falando, Ele dizendo não faça isso, não tema que eu sou contigo, não te espante que eu sou o teu Deus. Então a gente só vê não na Bíblia. E muitas pessoas não têm ouvido para ouvir não. Eles querem ouvir só assim de Deus. É aí aonde, com licença da palavra, aí nós quebramos a cara com isso. De querer ouvir só assim. É igual uma criança, gente, igual uma criança. A criança, ele tem que aprender, Deus de pequeno. Ele tem que aprender que o não existe. Nem tudo que ele pede. Eu criei 5 filhos, e eu fazia assim com ele, meu filho, espera, se o pai puder te dar, o pai vai te dar. Mas agora não, eu não posso, não. Então já tenho que aprender, Deus de pequeno. Mas a criança não aceita o não. E muitas vezes faz até pirraça. Eu quero, mãe, eu quero. Aí vai pro lado da mãe, né? O pai sempre ele é mais durão. Aí a criança vai pro lado da mãe, que a mãe é mais maleável. Aí a mãe tenta convencer, oi, tem que aprender não. Porque Deus diz não. Não isso, não aquilo. Muito bem, foi a vida de Jesus, o nascimento de Jesus. Mas no Evangelho de São Lucas, capítulo 8 mesmo, nós vamos ler 3 versículos aqui. Que vai cair por terra o quê? Refuta toda a hipótese de que Maria morreu virgem. Não estão se tratando disso, sem negar que ela foi bem-aventurada, que ela foi agraciada, que ela esperou, que ela não temou com o anjo. Diz assim, Lucas capítulo 22, não, 19, aliás, 19, 20 e 21 que nós vamos ler. Lucas 8, versículo 8, Lucas 8, versículo 19, 20 e 21. Diz assim, e foram ter com eles, sua mãe, com Jesus, e seus irmãos, e não podia aproximar-se dele por causa da multidão. E foi informado por alguns que dizia, estão lá fora a tua mãe, os teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele, Jesus respondendo ele, disse-lhe, minha mãe e meus irmãos
são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam. Então, irmão, mãe de Jesus, irmão de Jesus, não tinha os irmãos que estavam lá fora, que queriam ver ele, mas são todos nós. E o mais importante, que além de nós sermos irmãos de Jesus, nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros com Jesus. Está vendo, igreja? Que bênção tão grande que nós recebemos. Está vendo que o nosso trabalho no Senhor não é em vão? Maior será o galardão de cada um de nós. Então aqui Jesus, ele faz uma explicação. Ele explica que estava lá fora sim. Estava lá fora os irmãos dele. Mas todo que fizesse a vontade do Pai, esse seria também. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. A gente não pode ser somente ouvinte, igreja, da palavra de Deus. A gente tem que executar ela também. Executar é pôr ela em prática. É a mesma coisa que um projeto de uma coisa. A pessoa está com um projeto e fica olhando o projeto na mão. Mas e a obra? Ele está com um projeto, e a obra? Aqui teve um projeto. Por isso que saiu essa igreja aqui. Porque teve um projeto. Então a palavra de Deus também é assim. A gente tem que executar. Ah, mas fulano vai ficar com raiva de mim se eu falar dele de Jesus. E daí, irmãos? Pedro, quando estava para ser preso, Pedro e João, que mandaram, o sumo sacerdote mandou prender eles, eu falei assim, vai, cabe eu obedecer a Deus e não ao homem. Não vou obedecer ao homem, vou obedecer a Deus. Porque é de Deus é que vem o socorro. É dele que vem a salvação. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O céu de Deus não pode andar cabisbaixo, triste, não. Igreja, nós não podemos que nós servimos um Deus de alegria, que nos dá uma alegria, não precisa de circunstância, não precisa estar lá no carnaval, não precisa estar lá numa festa junina, tomando quentão que esse frio, porque o próprio Espírito Santo ele nos aquece a nossa alma, ele nos alegra de estar na presença de Deus, de sair do aconchego do nosso lar, porque nós sabemos que Deus está cuidando de nós sabemos que nós vamos ouvir a palavra de Deus, que acrescenta na nossa vida. Por isso que eu digo que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então nós temos que procurar aquilo que edifica a vida da gente, aquilo que nos faz crescer espiritualmente, aquilo que nós podemos compartilhar com outra pessoa, o que nós recebemos de Deus, que é uma mudança de vida, que é uma mudança de conduta, de bode, nós passamos a ovelha do Senhor. E o bom pastor, Jesus Cristo, ele deu a vida por nós. Ele deu a vida pelas ovelhas. Por isso que o salmista diz assim, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Porque o bom pastor, as ovelhas, dava bicho no ouvido. Então elas ficavam batendo a cabeça nas coisas assim, na árvore, ou em qualquer lugar, batendo a cabeça. Aí aquele óleo, o bom pastor derramava, por isso o salmista falou isso. Unge a minha cabeça com óleo, aí derramava o óleo na cabeça da ovelha e no ouvido, porque para matar aquelas moscas não pousar, aquelas moscas que fazia as ovelhas bater com a cabeça nas coisas, se machucar.
E Deus nos unge com esse óleo, para nós não sair batendo cabeça por aí, machucar nesse mundo espinhoso, nesse mundo mau, nesse mundo que jaz do maligno. Mas o Senhor tem sido o nosso socorro, esse Deus tem sido o nosso refúgio. Ele está presente nesse lugar, porque Ele diz que onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas, Ele faz presente. E Ele está aqui, Ele está aqui. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Santo Espírito de Deus. Ele está aqui neste lugar. Por isso que a nossa alma se alegra em Deus, nosso Salvador, porque morreu no nosso lugar. Nós sendo perdido, estava perdido. O homem já nasce condenado ao inferno, porque ele já é herdeiro do pecado de Adão e Eva. Mas lá Deus prometeu que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E é o que Jesus fez por nós. Pisar na cabeça de Satanás. Porque na minha ovelha não, você não vai picar a serpente maldita. Na ovelha não. Essa é a ovelha do meu rebanho, assim que Deus olha para nós e fala. E o bom pastor, ele deu a vida por nós, pelas ovelhas. Por isso que nós estamos aqui, igreja. Por isso que nós estamos aqui. Não é mérito nosso, não é porque nós somos melhor, porque Deus olhou para nós, achou nós melhor do que os outros, não. Deus não faz acepção de pessoas. Deus trata todos nós igualmente. Mas é porque nós decidimos entregar a nossa vida para o Criador. Isso fará assim, igual Maria, fazendo: eis aqui o teu filho, cumpra em mim a tua palavra. Como diz lá, Isaías disse: não, Senhor, mas eu habito no meio de... Eu tenho lábios impuros e habito no meio de pessoas de impuro lábio. Aí veio aquele anjo com tenaz e passou nos lábios dele. Agora Isaías, ele tem uma certeza que ele chega diante de Deus. Isaías 6, ele chega diante de Deus. Deus pergunta assim: e agora, Isaías, quem eu enviarei? Ele diz: envia a mim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Isaías é o que mais fez menção dos profetas no nascimento de Jesus, na vinda de Jesus, com raiz de terra seca, não tinha nada que atraísse. Ele fez menção, 800 anos, mais ou menos, 700, 800 anos antes de Jesus nascer, Isaías fez a menção que ele viria salvar. Ele via nos arrancar da mão do inimigo, da mão da serpente venenosa, do dente da serpente, aquela serpente lá do jardim do Éden, que enganou. Igreja, é muito gostoso a gente poder dizer assim: eu fui liberto do engano, religioso, fui liberto de tantas coisas, da falsa doutrina, do falso ensinamento. Hoje nós podemos dizer que nós tivemos um crescimento espiritual sólido, fortalecido, que hoje não é falso profeta, não é qualquer um que vem enganar a gente. Satanás e seus anjos e seus demônios, ele tenta enganar a gente com a astúcia dele, mostrando as coisas deste mundo. Mas nós lembramos que Jesus diz na oração: Pai, Pai, não te peço que tire eles do mundo, mas livra eles do mal. Livra eles do mal. Livra do mal, meu Pai. Jesus intercedeu por nós. Por isso que nós estamos aqui, nesse dia, nessa noite fria, mas com o coração aquecido. Porque o nosso coração arde, porque o Espírito Santo de Deus está nele.
igual aqueles discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus apareceu diante deles, perguntando a eles: que traz? Só vocês que não sabem do que aconteceu. Aí os discípulos falaram que o coração deles ardia quando Jesus chegou diante dele. Hoje nós temos aqui o Espírito Santo na bendita pessoa de Jesus, que tem cuidado da sua igreja e tem cuidado de nós. Ele diz: não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Se você quer ter vida eterna, você tem que obedecer. Não temas. Amém, igreja? Glória a Deus. Irmão, mãe, irmão de Jesus é aquele que ouve a palavra de Deus e a executa. Que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, Ele pode nos encher da graça dEle, nos encher de conhecimento, nos encher de ousadia, encher o nosso coração, que Romanos fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Encher o nosso coração da palavra de Deus, para quando nós falarmos a palavra de Deus no mundo, ela ser como espada, como fala em Hebreu 4:12, uma espada de 2 gumes, que separa espírito, alma, vai separando espírito, alma, juntas e medulas. Quando nós abrir a boca, seja uma espada como espada. Neste mundo, a espada era corta de um lado e do outro, mas às vezes nós ficamos temerosos, nós ficamos com medo. Ah não, mas as autoridades agora estão proibindo falar em Jesus. Aí eu volto lá em Atos, como Pedro e João diz: cabe obedecer a Deus e não ao homem. Faça o que quiser fazer. Jesus está esperando uma igreja ousada, uma igreja com ousadia. Igreja só é eu e você, com ousadia, que não tenha medo. Não tenha medo. Se a pessoa vai ficar com raiva, você não vai. Se um ficar com raiva, Deus envia 100 para socorrer a gente. Assim Deus trabalha, que Ele faz abundantemente mais do que nós pedimos ou pensamos. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Que Deus possa nos abençoar. Que o Espírito Santo continue falando no nosso coração, na nossa alma, nos dando a certeza que quando nós deitar na nossa cama hoje, se nós não amanhecer, se o Senhor nos chamar dormindo, nós estamos na glória com o Senhor. Que está com Cristo é incomparavelmente melhor, é estar com Cristo, tanto aqui neste mundo, como depois lá na glória. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.